Mateus, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa e Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. Todos vocês comigo, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Hoje eu vou ficar só até o versículo 16. Pai, glorifica o nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Te agradecemos, Pai, por essa manhã calorosa na cidade de São Paulo. E te agradecemos, Deus, porque tu nos amaste e mandaste teu único filho para morrer numa cruz, a cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Senhor, nós nos humilhamos diante de ti nesta manhã. Pai, eu quero, enquanto prego a tua palavra, exaltar-te, glorificar-te. E como dizia o reverendo Charles Spurgeon, ter um dos maiores momentos de comunhão com Deus, onde percebemos a tua presença tão graciosa e exultamos e te adoramos enquanto pregamos e ouvimos o Senhor falar conosco. Pai, visita a tua igreja nesta manhã, traze restauração sobre nós, abençoa o nosso coração e dá-nos a bênção de começar a celebrar este tempo maravilhoso do Natal, porque Cristo nos amou e deu a vida dele na cruz para nos salvar. Abençoa-nos, Deus, nós clamamos a tua visitação, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. No ano de 380 da era cristã, povo amado de Deus, se reuniu na cidade de Saragoça, na Espanha, um sínodo da igreja de Jesus Cristo. E uma das resoluções do sínodo, daquela reunião conciliar da igreja do Senhor Jesus, no ano 380 da era cristã, é que a partir do quarto domingo anterior à Epifania, que era chamado o Natal naquela época, a igreja de Cristo deveria começar a celebrar liturgicamente um momento chamado de Advento. Este seria um tempo no qual todos se regozijariam e se preparariam para a celebração do tempo maravilhoso do Natal, que celebra a vinda do Filho de Deus ao mundo. Hoje, no ano de 2021 de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui em nossa igreja começamos então as celebrações do Natal, neste que é o quarto domingo antes do Natal. Neste tempo, nosso coração vai se alegrar e se regozijar, porque celebraremos a vinda do Filho de Deus ao mundo. Nesse tempo, nós atuaremos ainda mais intencionalmente com misericórdia, para abençoar a vida de todos aqueles que estão próximos a nós e também de todos os necessitados. Nesse tempo nós nos ocuparemos ainda mais de anunciar o Evangelho de Cristo e de glorificar a nosso Deus sobre todas as coisas. Neste tempo nós celebraremos o quanto Deus nos amou, porque mandou o seu Filho ao mundo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário.
E esse tempo de celebração de advento, amados irmãos, é um tempo que traz para nós grandes revelações. Obviamente, todas elas vêm da única revelação, que é a palavra de Deus. E hoje aqui então, o Senhor nos apresenta em nosso texto, da genealogia de Jesus, revelações do Natal. E ao olhar para o texto inicialmente, a primeira revelação do Natal que ele nos apresenta é a seguinte: Deus é confiável. A primeira revelação do Natal que este texto nos apresenta é: Deus é confiável. Vamos ler versículo 1, amados irmãos e irmãs, que diz: livro, todos comigo, vamos lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2000 anos antes de Jesus nascer, Deus fez a seguinte promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a citação literal de Gênesis 12:3. E Deus prometeu a Abraão que por meio da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como isso aconteceria? Porque Deus mandou o Salvador do mundo na família de Abraão. Então aqui no texto que ora lemos, 2000 anos depois, nós vemos o Senhor Deus cumprindo mais uma vez as suas promessas. Ele prometeu ao pai da fé, ao pai da aliança, ao pai do pacto, Abraão, que mandaria o Salvador do mundo na sua família. E 2000 anos depois, ele cumpre a sua promessa. Primeira revelação do Natal: Deus é confiável. Mas 1000 anos depois de Abraão vir ao mundo, e 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 17, versículos 13 e 14, o Senhor Deus fez uma promessa a Davi. O Senhor disse a Davi que mandaria para reinar no trono dele um descendente cujo reino seria sempiterno. O texto bíblico diz, em 1 Crônicas 17:14, que o reino dele duraria para sempre. E no versículo 13, Deus promete a Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus prometeu a Davi que daria na sua descendência um rei que reinaria para sempre, e Deus Pai seria o pai dele, e ele seria o Filho de Deus. E aqui na genealogia de Jesus, a primeira revelação que nós temos é que Deus é Deus confiável. Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Quando eu fui pastor em Santiago do Chile, irmãos, no início do século 21, na primeira década do nosso século, mais da metade dela, nossa equipe de louvor cantava um hino maravilhoso. Em espanhol, nós não cantamos aqui, mas eu vou traduzir o refrão para você. Ele dizia assim: Deus do pacto, que guardas tua promessa, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus do pacto, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Dá para você aprender comigo, vamos lá? Deus do pacto, que guarda a tua promessa, que guarda a tua promessa, que cumpres tua palavra, que cumpres tua palavra, que guias meu destino, que guias meu destino. Deus do pacto, Deus do pacto, confio em tuas promessas, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, descanso em tua palavra. Por tua graça estou aqui. Deus é confiável. Todas as promessas que ele fez no Antigo Testamento com respeito ao Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu.
Eu não vou citá-las todas hoje, porque vou citá-las durante o mês de dezembro. Mas se ele cumpriu já esta promessa feita a Abraão, de que salvaria o mundo através da família dele, se ele cumpriu esta promessa feita a Davi, que mandaria um descendente no seu reino, que reinaria para sempre, e Deus Pai seria o pai dele, e ele seria o Filho de Deus, mostrando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é o Deus que continua a cumprir as promessas dele para você. Pastor, que promessas Deus tem para mim? Lá em João 1, 11 e 12, ele tem a seguinte: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Você deixa de ser mera criatura e é filho adotado de Deus. A mesma promessa é repetida em João 3,16. Quem souber, repita comigo o versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou Jesus para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador, recebe de graça o perdão de pecados, a justificação, a adoção, a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para você. Se você quer receber a salvação, quer ter a vida eterna, arrependa-se dos seus pecados nesta manhã e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o teu único Senhor e Salvador pessoal. Pastor, mas que outra promessa Deus tem para mim? Para nós como igreja, enquanto cumprimos a missão do Senhor, Ele prometeu em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo que haverá um dia em que essa história vai passar, esse mundo vai acabar, mas Ele nunca, jamais vai nos deixar. Ao nosso lado sempre vai andar, no seu colo vai nos carregar. Ao seu lado, cristão, Deus está. Que promessa maravilhosa! Você pode confiar nesta promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas se você está passando por momentos difíceis, Deus promete na sua providência concretizar a sua salvação. E Ele promete isso em Romanos 8, 28, quando diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que Ele predestinou, chamou, justificou e glorificará. Então você não precisa ficar desesperado, porque Deus vai cumprir todos os propósitos dele na tua vida. Confie nesta promessa. Mas se você está passando por um momento de grande dificuldade, Deus promete a você em 2 Coríntios 1, 3 e 4 o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos contemplados por Deus. Deus promete consolar você na sua aflição, para que esse consolo que você receber dele seja ministrado a outros e outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então, cristão, não fique ansioso, não fique desesperado, não arranque os cabelos da cabeça que você já não tem. Confie no Senhor, porque Deus é confiável. Primeira revelação do Natal: Deus é confiável. Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, me diga, por favor, qual é a primeira revelação do Natal? Deus é confiável. Ao olharmos para o texto da palavra, nos perguntamos: o que Deus quer nos revelar neste tempo do Natal? Em segundo lugar, o texto diz: Jesus Cristo é Rei. Segunda revelação do Natal: Jesus Cristo é Rei. Vamos ler, irmãos, versículo de número 6 a 11.
Vamos ler responsivamente. Eu leio os pares, a igreja os ímpares. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Vocês os 7. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Nesse pequeno espaço de texto que eu li para você, nós vemos a menção de inúmeros reis da dinastia davídica. E se eu fosse contar a história de cada um deles para você, nós não sairíamos daqui hoje. Então eu desafio você a ler o primeiro e o segundo livro dos reis e o primeiro e o segundo livro das crônicas, que você vai aprender a história de cada um. Mas quando você olha para a dinastia davídica, você encontra sim homens que reinaram, que foram homens terríveis, perdidos, malditos. Um homem como Acás, e talvez o pior deles, Manassés, mas que foi convertido pela graça de Deus. Mas a maioria desses reis, talvez outros com um tropeço ou outro, são homens piedosos, homens que amaram o Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o rei sábio que construiu o templo de Jerusalém. Uzias, o rei que reinou mais tempo em Jerusalém. Ezequias, um homem que foi usado por Deus para um tempo de grande reforma. Josias, talvez o mais piedoso deles, que encontrou a palavra do Senhor no templo, reformou a casa de Deus, aboliu toda a idolatria e chamou a nação de volta para o Senhor. Jesus Cristo é rei, ele vem da linhagem davídica. Louvado seja Deus, amados irmãos, porque nós não servimos ao Senhor pobrezinho, nós não servimos ao Senhor coitadinho, mas nós servimos ao Senhor que é Deus, porque sempre foi Deus eterno, mas em sua linhagem humana, Jesus vem da dinastia davídica, ele é rei. E por isso ele é soberano, Senhor, e por isso ele é nosso representante da aliança diante de Deus. Nós servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É por isso que o pastor Camargo leu no primeiro texto do culto desta manhã aquela profecia maravilhosa feita lá nos dias de Acás. Acás está se desviando de Deus, e Deus promete que vai enviar um rei naqueles dias, falando de Ezequias, mas a profecia também se aplica aos dias de Jesus, e lá diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que haja paz sem fim sobre o reino de Davi, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Senhor, Jesus Cristo é o Rei da Glória, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, como nosso representante pagou a nossa dívida e ressuscitou. E hoje nós não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados com seu sangue, nos submetemos ao Rei dos Reis e vivemos para obedecê-lo todos os dias da nossa vida. Se Jesus é Deus e é Rei, e morreu na cruz por você, você não pode guiar a sua vida pela sua própria prudência, por aquilo que você acha que é certo, pela capacidade que você adquiriu até o dia de hoje. Se Ele é Rei, você é súdito. E porque Ele é Rei que te amou e te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, você deve viver uma vida de submissão a Ele. Não existe, querido amigo e irmão, uma época em que você não deve se submeter a Jesus. Há alguns cristãos que eles acham que com o passar dos anos eles estão acima das leis, das exigências e dos ensinos da palavra de Deus e daquilo que a igreja os chama a fazer. Isso é um ledo engano. Eu me lembro uma vez em Santiago do Chile, que nós criamos um ministério na igreja de jovens adultos, e esse grupo incluía pessoas de 40 a 80 anos,
E vários casamentos surgiram nesse grupo. Pessoas que já eram divorciadas, casaram de novo, viúvos. E aí alguém chegou para mim e disse: pastor, mas agora eu não sou jovem. E quando eu era jovem tinha esse negócio de ser virgem, né, para casar. Mas agora eu já não sou virgem, ela já também já é separada, já não é virgem. A gente tem que esperar mesmo, hein? A gente já tem mais de 50 anos. Será que a gente já não pode começar a ter vida sexual agora? Eu falei: só você achar o mandamento na Bíblia que te autoriza a fazer isso, que está tudo bem. A pessoa acha que porque ela já passou da mocidade, agora aquilo não vale mais para ela. Mas o mandamento continua a valer para você quando você tem 1 ano e quando você tem 100. Idade avançada não é garantia de fazer o que eu quero. Até o final da nossa vida, nós temos que nos humilhar e nos submeter a Cristo Jesus durante todos os dias da nossa existência. Eu quero perguntar a você: na sua vida cristã, você tem vivido uma vida de submissão a Cristo Jesus? Na sua casa, os relacionamentos estão de acordo com a palavra de Deus? No seu trabalho, você dá testemunho sincero de que é um cristão? Na maneira com que você se relaciona com a igreja, com seus pastores, com seus presbíteros, você está obedecendo às Escrituras? Nesta manhã de advento, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes quantas nós quisemos tomar as rédeas de nossa vida em nossas próprias mãos e tomar lugares que não são nossos e que nós não temos o direito de assumir. Que Deus tenha misericórdia da sua vida nessa manhã. Que você se arrependa dos seus pecados e entenda que se Jesus Cristo é Rei e Ele te amou, você não vive mais para você. Você agora vive para Cristo Jesus. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, que revelação nós temos para este Natal? A revelação inicial que aprendemos nesta manhã foi que Deus é confiável. Seguimos o texto nos mostrando que Jesus Cristo é Rei. Mas que outra revelação para o Natal nós podemos aprender nesta manhã? Em último lugar, nesta manhã, o Senhor nos diz: Deus é gracioso. Deus é gracioso. Queridos irmãos e irmãs, os povos antigos, quando queriam mostrar o surgimento de um povo, a organização de uma sociedade, ou ratificar a linhagem real de uma família, eles escreviam genealogias. O propósito de Mateus deste evangelho é revelar que Jesus Cristo é o Rei, que nasceu da linhagem davídica, e também mostrar que Ele é o Rei do reino dos céus, que Ele veio lá do alto e é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E é impressionante que esta genealogia é tão confiável, porque genealogias eram tergiversadas, para que pessoas provassem o que não era verdade e dissessem que elas tinham direito ao trono. Mas nenhuma genealogia dos dias antigos continha escrito nelas o nome de mulheres, porque mulheres naquela época não eram tratadas com a devida dignidade. E se alguém colocasse o nome de mulheres na genealogia, seria uma razão de desprezo. Então, nós já vemos Jesus transformando a história da humanidade quando Ele já permite que na genealogia dele entre o nome de algumas mulheres. Isso é graça,
favor imerecido. Mas se você olhar para a história dessas 5 mulheres que aparecem no texto, 4 delas estão envolvidas de uma maneira ou de outra com um tipo de pecado que é escandaloso. E a outra é acusada indiretamente de adultério. Se você olhar para o texto, a primeira mulher mencionada é Tamar. O texto diz que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Quem era Tamar, a esposa de Judá? Nananina. Você se lembra que nos dias em que José foi vendido, provavelmente Judá, que era uma liderança natural dentro da sua família, sentiu uma crise de consciência. E ele se afastou da família de Israel. Todos moravam com o pai. Foi morar na casa de uma adulamita. Casou-se com sua esposa. Teve com ela 3 filhos, Onã e Selá. E porque era um homem muito mau, Deus o matou. Naqueles dias existe a lei do levirato. Quando o irmão morria sem filhos, o segundo irmão tinha que assumir a esposa do irmão, e o primeiro filho do casal seria considerado filho do irmão que morreu. Então Onã se casou com a esposa de que era Tamar. Mas Onã também era malvado e odiava seu irmão e não queria dar descendência ao seu irmão. Então, no momento em que ele tinha relação sexual com Tamar, quando chegava no momento do clímax, ele lançava o seu esperma no solo, para que ela não pudesse engravidar, mostrando a sua maldade. Por causa disso, Deus o matou. Então Judá tem a obrigação de dar a Tamar o próximo filho dele, que é Selá. E Selá ainda era um adolescente. E ele falou para Tamar o seguinte: vai para a casa do seu pai, quando Selá crescer eu te dou ele como marido. Mas fala sério, você deu um filho para a moça, ele morreu. Você deixou outro filho casar com a moça, ele morreu de novo. Você daria seu terceiro filho para ela? Todo mundo acha que a culpa é de Tamar, que ela é amaldiçoada. Selá cresceu, a mulher de Judá morreu, Judá não cumpriu a promessa. E Tamar tem direito de ser mãe. Era uma questão legal naqueles dias. E Judá está enrolando. Então Judá foi tosquear ovelhas com seu amigo, e ela se vestiu de prostituta. E Judá estava triste porque a mulher dele tinha morrido. E ela então o seduziu como se ela fosse uma prostituta, e teve relações com ele com a cara coberta. E ela engravidou. E se ela engravidasse sem estar casada com o filho de Judá, seria considerado adultério. Quando Judá mandou matá-la, ela mostrou a ele os seus apetrechos. E ele então se arrependeu. E ela teve dele 2 gêmeos. Na genealogia de Jesus, na família de Jesus, tem uma história complicada de uma nora que se engravidou do seu sogro. História de pecado, para mostrar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas o texto continua mostrando a história de outra mulher. E essa outra mulher é Raabe. Ela nem judia era. Quem era Raabe, pastor? A dona da casa da luz vermelha de Jericó. A dona do prostíbulo, irmãos. É uma das mães de Jesus, uma prostituta. E quando os espias vão espiar a terra e correm o risco de ser pegos, Raabe os esconde, com a promessa de que quando os israelitas destruírem Jericó, a família dela vai ser preservada. Isso aconteceu. Ela foi resgatada e se casou com o príncipe Salmão, para mostrar que Jesus veio ao mundo para salvar prostitutas e todos aqueles que se prostituem. Mas o texto continua a nos mostrar a história de uma outra mulher, chamada Ruth. Ruth é moabita. O sogro e a sogra dela, num momento de crise do povo de Deus, revoltaram, como diriam os adolescentes, piraram o cabeção e fugiram do meio do povo da aliança. E aí aconteceu que lá morreu o sogro, morreu os 2 filhos mais velhos que tinham se casado com meninas do mundo. E aí a sogra dela ficou viúva, ela e a cunhada dela ficaram viúva. E Noemi, que significava agradável, resolveu voltar para sua terra porque Deus tinha abençoado Belém. E as 2 noras dizem que vão voltar com ela, mas Orfa desiste no meio do caminho, porque Noemi diz: eu não tenho marido para dar para vocês.
Mas Ruth, mesmo que fosse a menina que tinha vindo do mundo, foi convertida. E a prova é a declaração que ela faz para a sogra dela: onde tu fores, irei. Onde pousares, pousarei eu. Onde você morrer, eu vou morrer. Porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E Ruth vai, sem marido, com a sogra que não tem nada, para passar necessidade em Belém. Começa a colher num campo de um cavalheiro. Esse já era filho de Raabe, o nome dele era Boaz. Um coroão cobiçado, daqueles coroões assim, cheio da grana, um sessentão desejado por todas as mulheres da região. Hein? Era o sessentão do momento. Hein? E Ruth foi colher no campo dele. Resumindo a história, o sessentão casou com Ruth. A menina do mundo foi convertida e veio para a igreja. E se tornou a mãe de Obed, a avó de Jessé e a bisavó de Davi. Jesus veio para tirar pessoas do mundo e fazer delas filhos de Deus. Graça, louvado seja Deus. Mas a revelação do Natal nos conta a história de uma quarta mulher. E essa história é muito triste, porque acontece com o segundo personagem que mais aparece nas Escrituras. E é um camarada que a gente admira tanto. Nós costumamos até dar o nome dele para os nossos filhos. O camarada vinha fazendo tudo certo, tendo uma vida abençoada. Deus estava dando tudo para ele. Mas ele cansou de guerrear, queria descanso, paz, quando Deus tinha feito dele guerreiro. E um dia, quando está todo mundo na guerra, ele levanta meio-dia, fica lá no terraço do seu palácio, olha lá no quintal, uma das mulheres mais bonitas de Jerusalém está tomando banho nua. Ele é um cinquentão ali na idade do lobo. Fala: manda trazer a mulher para cá, ele é o rei. Ele não se importa se ela é neta de Aitofel, o conselheiro dele, se ela é filha de Eliã, um dos seus capitães, se ela é esposa de Urias, o Eteu, um dos leais a ele. Não quer saber de nada, mete o pé na jaca, tem relações com a mulher. Depois vê o problema, porque ela fica grávida. Tenta fazer o marido dormir com ela, mas o marido diz: não vou deitar com a minha mulher, porque enquanto está todo mundo na guerra. E ele dá um jeito e mata o marido da mulher. E esse camarada é tipo de Cristo. Você já pensou numa história dessa? E um ano depois ele é confrontado e se arrepende. Deus mata o primeiro filho. Mas Batseba é uma das mães de Jesus. Batshabá, a casa do descanso. É só a família de Jesus que é complicada assim, né? A sua não, né? A sua não tem problema nenhum, né? Tem história de complicação nenhuma. Olha o que Deus já fez na família de Jesus, para mostrar para mim e para você que não existe família tão perdida que Jesus não possa resgatá-la, que não existe história tão complicada que o Senhor não possa consertá-la. A última menina era uma bênção, pecadora como nós, mas sem um pecado escandaloso, tinha uma vida piedosa. Apareceu grávida, falou que era do Espírito Santo. A fama dela ficou complicada, mas era verdade. Ela é a mãe do Filho de Deus, o nome dela é Maria, e ela foi agraciada com essa bênção do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o texto nos mostra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você entrou aqui nessa manhã e você vive uma vida de hipocrisia, se a sua vida é caracterizada por horríveis, feios e tristes pecados, se você tem uma aparência de certinho por fora, mas por dentro você é um lobo voraz, eu gostaria de te dizer que Cristo Jesus morreu na cruz para transformar lobos em ovelhas. E se você se arrepender do seu pecado nesta manhã, seja o seu pecado talvez ser um prostituído como Raabe, seja alguém que se envolveu com alguém da família como Tamar, seja ser um adúltero como foi Davi,
Davi como foi Batseba, seja ser alguém que tem um caráter duvidoso diante dos olhos de todos, como Maria teve em determinado momento. O Filho do Homem veio buscar e salvar gente como você. Se você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nunca ninguém amou você como Jesus te ama, Deus vai bater o martelo no tribunal quando você crer em Jesus e vai dizer: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Creia no Senhor e você será salvo. Que Deus perdoe os seus pecados, que Deus te reconcilie com Ele, que Deus te visite com restauração, que Deus te dê a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. O que nós vamos fazer neste tempo do Natal? Deixe de ser ansioso. Abandone essa vida de vitimização e confie no Deus que é fiel. Pare de achar que você é o dono da sua própria vida. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida de obediência a Cristo, porque Ele morreu por você e te comprou na cruz do Calvário. Deixa eu te contar uma notícia: você já não se pertence mais. Submeta-se a Jesus. Viva para Ele, não para você. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse todos ao Senhor. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga: Senhor, eu me arrependo da vida de pecado que tenho levado. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu o recebo como a Tua palavra prometeu, porque creio nele. E agora sou totalmente dele. Ele é o meu Senhor e Salvador. Que Deus te dê a bênção de confiar no Senhor, de submeter-se a Ele, de se entregar totalmente a Ele, porque neste Natal Deus te revela que Ele é confiável, que Jesus é o Rei e que Ele é gracioso e que Ele perdoa os teus horríveis, feios e tristes pecados. Que Deus traga salvação sobre a tua vida, perdão de pecados, renovo e restauração neste Natal, em nome de Jesus. Amém.